Os dois países com o maior PIB da Terra, Estados Unidos e China, vêm trocando ameaças que podem, inclusive, ser reconhecido tanto em Washington como em Pequim, podem desencadear um confronto, inclusive militar, por causa de Taiwan, por exemplo, mas não só por causa de Taiwan. Aliás, com relação a Taiwan, hoje mesmo o general Milley, ele disse que os Estados Unidos precisam entregar o mais rápido possível armas mais modernas para Taiwan. A China, por sua vez, tem acusado os Estados Unidos de desrespeitarem águas que a China reivindica ali no Mar do Sul da China e também de fazerem manobras que são consideradas pela China provocadoras e que podem a qualquer momento desencadear um incidente ou mesmo uma reação ordenada pelo alto comando militar chinês. A questão de Taiwan, ela obviamente é muito antiga, ela já produziu idas e vindas, né? Porque quando houve a Revolução Chinesa, em 1º de outubro de 49, Chiang Kai-shek, então governante chinês, e seus seguidores, seus apoiadores, rumaram para a ilha de Taiwan, que os portugueses chamaram de Formosa, né? Sendo que, na verdade, Formosa em si é uma das ilhas daquele arquipélago, é a mais importante das ilhas, e o nome já diz, né? É uma ilha muito bonita. E os portugueses chamaram de Formosa, e era, na verdade, uma região que, durante algum tempo, esteve sob controle japonês, durante muito tempo sob controle chinês. Mas, com a ida de Chiang Kai-shek para lá, imediatamente, o Ocidente, foi uma decisão dos Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido, da França, houve a decisão de reconhecer o governo de Chiang Kai-shek como o governo legítimo de toda a China. Isso só vai mudar em 71. Por quê? A discussão não era se Taiwan era um país independente, deveria ser um país independente. Isso nunca foi discutido e não está formalmente na política externa de qualquer país. Oficialmente, os países que têm relações diplomáticas com Taiwan à revelia da China, obviamente são poucos, mas oficialmente a ideia a ser discutida é onde está o governo legítimo da China, inclusive da China continental e de Taiwan. Se está no continente, em Pequim, no Partido Comunista Chinês, ou se está em Taipei, se está em Taiwan. E em 71, os Estados Unidos mudaram sua posição quando Nixon se encontrou com Mao Tse-tung. E os Estados Unidos, então, decidiram apoiar que a China ficasse com a cadeira, até então, de Taiwan, no Conselho de Segurança da ONU. Porque o Conselho de Segurança da ONU, ele foi formado e a 5 países foi dada a condição de ter cadeira permanente e poder de veto. Estados Unidos, União Soviética, então, Reino Unido, França e a China. Só que, até 71, quem ocupava essa cadeira chinesa era o representante do governo de Taiwan, com Chiang Kai-shek. Ora, depois que Chiang Kai-shek morreu, o filho dele assumiu o poder. Foi uma ditadura militar, inclusive, por um bom tempo. Depois houve a redemocratização, ou a democratização, já que não havia um processo democrático anterior, né? Então, com a mudança dos Estados Unidos, grande parte do Ocidente seguiu o mesmo rumo. Qual era a ideia do governo americano?
na lógica da Guerra Fria, e como havia muitas divergências entre a União Soviética e a China, inclusive em 69 houve tiroteios na fronteira entre a União Soviética e China, os Estados Unidos resolveram atrair a China e fazer com que ela se tornasse uma nova oponente do Império Soviético. E, ao mesmo tempo, era mantida a posição dos Estados Unidos de dar a Taiwan uma espécie de garantia militar. Se vocês forem invadidos, nós entraremos. Isso foi colocado no papel na década de 50 e essa decisão só foi removida no governo Jimmy Carter. Porém, depois, já no governo Reagan, o Congresso dos Estados Unidos determinou que esse compromisso fosse reassumido pelo governo em Washington. Ou seja, um ataque a Taiwan deverá ser respondido pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos devem ir à guerra em defesa de Taiwan. Esse compromisso existiu até o governo de Jimmy Carter, foi removido, mas retornou por decisão do Congresso dos Estados Unidos. Mas aí a China já ocupava a cadeira, o assento permanente, o poder de veto na ONU. Então é uma relação pendular, né? De aproximações, de distanciamentos. E depois, com a mudança radical que houve na China, a morte do Mao Tse-tung, a prisão da Camarilha dos Quatro, o governo de Hua Kofeng, a reabilitação de Deng Xiaoping, que havia sido preso para reeducação, né? Porque foi acusado na Revolução Cultural, naquele período obscurantista do Mao Tse-tung, da Revolução Cultural, Deng Xiaoping foi acusado de defender valores burgueses, interesses ocidentais. Aliás, o pai do Xi Jinping também, o pai do atual presidente chinês também, foi levado por um campo de reeducação e tal. Com a volta de Deng Xiaoping, ele traz uma revolução na cabeça. Uma revolução econômica. E isso desencadeia a maior transformação econômica que já houve na China, que há 45 anos era um país muito pobre e com uma população gigantesca, claro. Um país basicamente de economia agrícola. E a revolução desencadeada por Deng Xiaoping, atraindo capital do mundo inteiro, capital árabe, capital europeu, capital da América do Norte, da América do Sul, de outros países da Ásia, do Japão, da Oceania, da África. O mundo inteiro olhou para a China como uma grande oportunidade. Olha, produzir lá vai ser muito mais barato. Mas muito mais barato, vamos para lá. Houve uma experiência inicial em Xangai, que é a principal cidade do ponto de vista econômico e financeiro da China. E depois essa experiência expandiu-se para o restante da China. E com o capital estrangeiro, a China promove essa revolução, industrializa-se e rapidamente inunda o mundo com seus produtos e torna-se a segunda maior economia do mundo e, seguindo a tendência atual, logo será a principal economia do mundo, maior do que a dos Estados Unidos, que, aliás, um levantamento, um estudo feito ali pelo pessoal da Goldman Sachs mostra que não só a China, mas também a economia da Índia, mantidas as condições atuais, ela ultrapassará a dos Estados Unidos e se tornará. A Índia já tem a quinta economia do mundo. Era engraçado, na reunião do G7, o noticiário, os 7 países mais ricos do mundo. Não. O segundo maior PIB é o da China e o quinto maior é o da Índia. Então, é claro que o G7 não representa as 7 maiores economias do mundo. Isso é óbvio. Não é? Aí a China passou, a Alemanha passou o Japão, que além de maior economia da Ásia até então, era o segundo PIB do mundo. E a China passou a Alemanha, passou o Japão.
e tudo indica sua economia passará dos Estados Unidos. Só que, depois de anos de bonança, de relação amistosa, de contratos que atendiam mútuos interesses, uma relação comercial gigantesca, afinal, a China torna-se o maior exportador da terra e os Estados Unidos têm o maior mercado importador da terra, considerando como unidade, né, como país, não como bloco econômico, caso da União Europeia. Mas é o maior mercado consumidor do mundo. É o mercado dos Estados Unidos. Então é claro que para a China o mercado americano é essencial e para os Estados Unidos a capacidade de importar produtos chineses é essencial. Até porque os produtos chineses garantem que não haverá grandes choques de preços, porque não haverá choques de oferta. Houve excepcionalmente na pandemia, porque as cadeias de distribuição foram atingidas, foram interrompidas, e a reorganização das cadeias de distribuição leva um tempo. Ainda há hoje impactos dos problemas de oferta. E basicamente a inflação ela é sempre resultado, ela sempre deriva de um forte desequilíbrio entre oferta e demanda. Ou a demanda mais alta ou a oferta mais alta. Oferta mais alta, a inflação cai, demanda mais alta, a inflação sobe. Agora, os Estados Unidos, embora com essa possibilidade de serem ultrapassados pela China e até, aí obviamente, daqui a algumas décadas, pela Índia, a economia dos Estados Unidos, ela tem umas vantagens peculiares, né? A pouca regulamentação, embora hoje mais do que havia antigamente, né? Hoje há muito mais regulamentação na economia dos Estados Unidos, é mais caro produzir nos Estados Unidos do que era há 50 anos, 60, 70 anos, não há dúvida. Há muito mais regulamentação, muito mais impostos, muito mais intromissão governamental. Ou seja, a base, inclusive ideológica, da sociedade civil dos Estados Unidos perdeu-se. E muitos valores foram perdidos com a destruição dessa base, mais do que ideológica, né? Uma base de valores que havia na formação da sociedade civil americana e que foi para o espaço. E para o espaço também foram outros valores importantes. O país entrou numa degradação, hoje inclusive degradação da própria democracia, né? Com um governo que viola abertamente a primeira emenda, que pratica censura, que pressiona, que espiona, sem qualquer assombro, sem qualquer constrangimento, e que tornou-se ele próprio, o governo, refém do estado de segurança, que é aquilo que alguns americanos chamam de estado profundo, né? Que ninguém vê, ninguém elegeu, ninguém sabe quem é, mas que governa de fato o país. A China ainda sofre consequências da pandemia, até porque o país primeiro lidou de maneira tímida, depois apostou em isolamentos gigantescos, forçados, acirrando ainda mais o Estado policial, de um Estado que é totalitário, e depois resolveu, então, apostar na ideia de contaminação como fonte de imunidade, a imunidade de rebanho, como foi muito dito durante a pandemia. Então, isso provocou certa desordem na economia chinesa. E agora, ambas lutam contra alguns processos que estão ligados à inflação e à capacidade de consumo. Nos Estados Unidos, a economia dá sinal de que não haverá um crescimento assustador da inflação, como houve no ano passado e no ano retrasado. O nível de inflação atingiu algo parecido com aquilo que aconteceu no governo Jimmy Carter, né? 13% ao ano, o que para os padrões da economia norte-americana é muito alto. É um nível muito elevado. E dificilmente haverá
esse tipo de pressão inflacionária novamente. Mas há um excessivo consumo, desencadeado inclusive por aqueles cheques que começaram a ser distribuídos pelo governo Trump. O governo Biden continuou distribuindo os cheques, era uma maneira de garantir capacidade de consumo durante a pandemia e capacidade de se manter com a perda de empregos, com empresas fechadas, etc. E isso provocou expansão monetária excessiva e pressão inflacionária. Imagine, então, esse crescimento de demanda combinado com o problema de oferta que a pandemia também desencadeou ao paralisar cadeias de distribuição. Só que agora os números são de um amortecimento, a inflação ainda dará algum trabalho, ainda há muita pressão nos preços de alimentos e energia nos Estados Unidos. Por isso, apesar de uma redução no levantamento mais recente da inflação americana, houve uma redução. Apesar disso, o Banco Central não dá sinal de que vai reduzir a taxa de juros, pelo contrário, deve aumentá-la ainda por um tempo, só que serão aumentos bem menores do que se imaginava no começo do ano, por isso até o dólar sofreu uma queda em razão de uma demanda que diminuiu, porque as pessoas imaginavam juros subirão muito, os títulos americanos não apenas trarão segurança, mas também rentabilidade, então vamos investir em títulos americanos. Isso provocou uma procura no mundo inteiro por dólares. Muita gente trocando suas moedas, seus investimentos por dólares para comprar títulos do Tesouro Americano. Isso agora diminuiu, porque não parece haver sinal de que a pressão inflacionária continuará por muito tempo e, portanto, não há sinal de que no ano que vem, por exemplo, o Fed continuará subindo a taxa de juros. Mas a economia desorganizou-se e alguns preços que têm um impacto, inclusive social, muito grande, comida e energia, não é óbvio, esses preços têm, inclusive, impacto político. E no ano que vem haverá eleição presidencial nos Estados Unidos. Na China, o que preocupa é a deflação. Houve uma queda de 5,4% de preços no atacado, o que é um sinal de inibição no consumo. Outro dia até conversávamos com a Maju aqui a respeito disso. Deflação pode ser um ótimo sinal, pode ser um péssimo sinal. Pode ser um sinal de que atingiu-se um equilíbrio quase perfeito entre oferta e demanda, mas ela não pode durar muito tempo. A deflação não pode durar muito tempo, porque senão ela passa a ser um sinal de desaquecimento da economia e risco de recessão. E é isso que incomoda hoje o governo chinês. O fato de que as encomendas para a indústria caíram. Esse é um péssimo sinal. Mas, por outro lado, o governo chinês imagina que haverá uma recuperação rápida, que esse fenômeno não será duradouro. E para isso ele conta com um mundo mais comprador. Só que a Europa, há muito tempo, convive com uma quase estagnação. Houve alguns momentos em que a economia do Reino Unido cresceu mais do que a média europeia. O Reino Unido saiu da União Europeia, fez o Brexit, mas também por outros fatores. O crescimento econômico caiu muito, a inflação subiu demais, o governo endividou-se, tem hoje uma notória incapacidade de fazer investimentos sociais reivindicados pela sociedade britânica e também da Irlanda do Norte, por isso o Reino Unido. E a Europa continental com aqueles crescimentos muito tímidos, né? Tem país que está comemorando quando cresce 1,5%. Então, esperar um crescimento europeu capaz de produzir números gigantescos de crescimento na exportação chinesa não é o mais saudável, não é o mais lógico. O crescimento das demandas do mercado dos Estados Unidos, esse crescimento é essencial. E é exatamente nesse momento que a relação entre os dois países mergulha em ameaças abertas, não só diplomáticas,
não só comerciais, tarifárias, mas inclusive com o risco admitido por ambos oficialmente de que uma guerra está no horizonte, uma guerra entre China e Estados Unidos. Não por acaso, aliás, a OTAN tenta se reproduzir, tenta fazer com que haja uma organização correspondente na Oceania e na Ásia, ali no Pacífico, não é? Seria, na verdade, uma maneira de ter a OTAN trabalhando também no Pacífico, embora seja uma organização, como o nome diz, uma organização do Tratado do Atlântico Norte. Os tambores de guerra seguem tocando. E isso afeta a economia. E para o Brasil? Ora, a China vendendo menos, ela compra menos. Isso é péssimo para o Brasil. O mercado chinês é hoje o mais importante, principalmente para produtos agrícolas e minerais brasileiros. Ah, mas são produtos agrícolas, valor agregado. Não importa. O crescimento do PIB previsto para esse ano, houve inclusive um aumento da previsão para mais de 2%, talvez 2,5%, ele tem a ver com a agricultura e com a pecuária. Aliás, a indústria de transformação no Brasil, ela tem números preocupantes. Houve crescimento nos números gerais da indústria, mas as indústrias com mais impacto em geração de emprego e exportação estão com números ruins. Então a agricultura e a pecuária seguem elementares, fundamentais, vitais para um crescimento razoável da economia brasileira. E é preciso ter mercado, e o maior mercado é o chinês. Não é o único, é óbvio, mas é o principal. Principalmente para produtores de grãos, também para exportadores de carne, etc. E os Estados Unidos, por sua vez, são importadores de produtos industriais brasileiros. O maior importador de produtos industriais brasileiros é o mercado dos Estados Unidos, seguido pela Argentina. A China importa pouca coisa da indústria brasileira numa comparação com o que ela importa de comida e de minério. Então, ao mesmo tempo que esses problemas econômicos e a relação tensa, que faz, por exemplo, com que os Estados Unidos diminuam sua demanda de produtos chineses, exatamente por esse cenário de discursos bélicos, isso é um problema para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, abre oportunidades. A China acaba de autorizar uma dezena de frigoríficos americanos a exportarem carne para o mercado chinês. Autorização sanitária. Isso não é bom para o Brasil. Então, se há um crescimento da tensão entre os dois países, isso reabre oportunidades para exportadores brasileiros. Ao mesmo tempo, esse clima de tensão provoca dúvidas a respeito da capacidade da China voltar àqueles níveis de crescimento que viraram até proverbiais, né? Crescimento do tipo chinês, que era coisa de 8, 8,5%, 10%, 12%, 13% ao ano. Dificilmente isso voltará. A China se contenta hoje com crescimentos entre 6% e 7%. Não é? E isso significa, muitas vezes, menos demanda por produtos, inclusive brasileiros. E não adianta, o Brasil não tem controle sobre esses acontecimentos, mas sofrerá impactos diretos desses acontecimentos. Alguns negativos, mas outros claramente se tornarão oportunidades para a economia brasileira. E é uma oportunidade que você não pode perder, porque esse espaço nunca fica vazio. Se um país não ocupa o espaço que a história traz de presente para ele, outro país ocupará.